Depois de longos 4 anos, o arco de Wano finalmente acabou, marcando o fim de um ciclo que a gente vinha acompanhando por uma década inteira. E em meio de grandes cenas que ficaram marcadas nos corações dos fãs de One Piece para toda a eternidade, Wano também foi um arco que deu bastante discussão sobre isso. Mas claro, sem querer adiantar o conteúdo do vídeo, vamos adiante. O vídeo vai ser dividido em tópicos, cada um deles para falar de um pilar importante pro arco. E eu falo isso tanto na questão do mangá quanto pro anime. E sem enrolação, vamos começar. O plot central. Dentre os arcos de One Piece, eu acho que o Wano é sem dúvida o melhor arco para discutir o plot. Sejam as referências mitológicas e culturais, ou o simbolismo por trás de cada coisa que acontece. Assim como a maioria dos outros arcos, onde a história também se passa numa única ilha, o Wano também é baseado, referenciado ou inspirado num lugar real. E dessa vez o lugar escolhido foi o Japão, a versão feudal dele. E eu poderia ficar horas falando sobre as referências feudais japonesas e a questão geográfica aqui, ou sobre como o traço mudou para parecer que aquilo é uma grande arte japonesa. O que, bora lá, dependendo do sentido que você vê, isso é realmente verdade. Mas eu não quero que o vídeo fique tão longo, então bora pular pra parte do plot de verdade. A história de Wano é que dá um fim na aliança criada para derrotar o Kaido, já que o plot principal é justamente a missão de derrotar o Kaido. Essa é basicamente a história de todo o arco de One Piece, mas dessa vez a gente tem um diferencial, que é o reflexo das ações do vilão sobre o território de Wano. Isso desperta no espectador, no leitor, algo que não é despertado nos outros arcos, que é empatia com os personagens. Quando o Doflamingo destruiu Dressrosa, por exemplo, ninguém ligou onde os cidadãos iam morar, se eles estavam bem ou até se eles estavam vivos. E isso, é claro, é óbvio que ninguém estava ligando, porque o Luffy tinha acabado de ativar a Gear Force. O despertar estava sendo introduzido e a gente mal tinha superado o Zoro cortando pica no meio. O que eu tô querendo dizer é, por que alguém iria se preocupar com os personagens aleatórios quando os personagens favoritos de cada um estavam roubando a cena toda? O que, isso é bem lógico, até porque se os figurantes fossem importantes, eles não seriam, né, figurantes. Mas se o Wano não foi assim. A liderança do Orochi e do Kaido, que são vilões completamente brutais, teve consequências explícitas em Wano, sendo na questão das Smiles falhas, a fome, a pobreza. E isso faz que, ao mesmo tempo que você cria um laço maior com os personagens secundários, você cria mais ódio do vilão, dos antagonistas, que é o culpado disso tudo. O Wano possui vários altos e baixos, mas isso com certeza é o gigantesco alto. O desenvolvimento. Diferentemente do resto de One Piece, o arco de Wano é bem lento, chegando até a ser bem calmo às vezes. Imagina se todo o arco fosse assim, a gente provavelmente estaria chegando no time Skype agora. Mas por incrível que pareça, esse é um dos poucos exemplos onde a história fica até melhor. Voltando ao exemplo de Dressrosa, foram mais de 100 episódios pra nós, mas pros personagens foram somente algumas horas. Isso nem sequer faz sentido, porque só o tempo que o Luffy estava no Coliseu, pelo menos um dia devia ter se passado. E isso era meu medo em Wano, porque o Oda investiu pesado na construção do terreno pra batalha final, fazendo o Luffy treinar vários poderes novos. Os personagens fazendo através de Wano pra melhorar os poderes, e os bainhas se unindo o exército. Isso tudo era algo que deveria demorar muito pra fazer, e realmente foi. Para minha grande surpresa, não foi algo que eles fizeram do dia pra noite, como na maioria dos arcos, ou dos animes em geral. E além disso, o jeito que o Wano se desenvolve não sendo sustentado pelas lutas 100% das vezes, como todos os outros arcos faziam, ou a maioria deles. O Wano é um arco que faz um ataque emocional, como eu disse no tópico passado. E não pelas lutas épicas, que embora tenham várias, como a Robin vs a Black Maria, mas ela te toca emocionalmente, pelas cenas comoventes. Se você for recapitular as cenas emocionantes de Wano, poucas delas são cenas de luta. O Roger rindo quando eu acho One Piece, a Robin dizendo que o Sanji é uma das asas do rei, o Luffy falando que quer o mundo de liberdade, e até mesmo a própria finalização de Wano. Nenhuma dessas cenas são totalmente de luta. E claro, é óbvio que também temos as próprias cenas de luta de ação, que também são emocionantes. Como o Luffy e o Kaido copiando a cena igualmente épica do Roger ou Barba Branca no choque de armamento do rei, a própria Gear 5, que era uma das coisas pré-definidas como épica muitos anos antes dela sequer aparecer. Mas pra concluir, acho que o jeito que o Wano se desenvolve, soltando uma faísca de ideia pequena que resulta num grande incêndio de emoção, é algo sinceramente bem pensado da parte do Oda. É óbvio, teve muitas cenas que foram colocadas do nada, como poderes sendo despertados do nada. Exemplos esses que eu separei o próximo tópico especialmente pra isso. Os personagens. O Wano nos apresentou muitos personagens novos, como os Bainhas Vermelhas, os Tobirobos, os Piratas das Feras. São todos personagens bacanas, que pelo menos eu não vou esquecer de nenhum deles. Mas ser um personagem legal não é tudo. De que adianta ser legal se você não utiliza da maneira correta? Assim como todos os outros tópicos, eu vou pegar um exemplo para explicar isso melhor. Bora falar do Frank. O Frank é um personagem que tem tudo para ser o personagem favorito da fanbase. Ele é original, ele é carismático, é engraçado, possui várias frases de efeito e tem uma personalidade única. Além de possuir uma ideia de criação muito bacana. Falando assim, ele parece alguém perfeito, e eu vou te falar, quase.
Mas quase, porque por causa de um único fator ele se tornou, sinceramente, um dos piores personagens da obra. E por que isso? Porque o Oda simplesmente jogou ele de lado. E na Lobby, o Frank teve um papel muito importante, tanto para a apresentação do Pluton, como todo o desenvolvimento para saber quem ia ficar com as plantas. E até para depois ele construir o Sunny, seu carpinteiro da tripulação. Mas depois disso, o Frank simplesmente perdeu a importância dele. Ele não faz mais nada importante em nenhuma parte do mangá, e sempre que ele tem que lutar contra alguém, geralmente são as lutas finais, então ele luta contra algum vilão secundário, só pra não deixar nenhum personagem de fora. E sim, em um ano ele também é jogado totalmente de fora, não tendo cenas importantes de luta, e que a única que consigo lembrar é contra o Sasaki, que é um personagem ruim demais pra carregar esse nome. De fato, eu acho que o Wano pecou um pouco no quesito atenção pra personagens. Existem muitos personagens importantes desse arco que mereciam mais, como Izou e Ashura, que além de serem personagens jogados de lado por boa parte da luta final, eles simplesmente morreram, sem nem mostrar como e porquê. Apenas é dito que sim. Ah, e claro, eu disse que o Frank não foi bem desenvolvido por ter sido jogado de lado, mas não quer dizer que sobrecarregar um personagem seja bom para desenvolvimento. E você sabe do que é que eu tô falando. O Zoro é um personagem querido pela maioria, o que não é à toa, já que quem não gosta de ver anime de espadachim sobre-humano. Sim, é verdade, mas o Oda sobrecarrega muito o Zoro e o Luffy nesse arco principalmente. Enquanto a maioria dos outros personagens só ganha alguns pequenos buffs de habilidade, como o Sanji despertando genes e a Nami que fundiu o bastão climático com a alma dos Zeus, Luffy e Zoro tiveram um aumento sem lógica no nível de poder deles. O Zoro aprendia novas habilidades de uma hora para outra, e eu não falo só sobre o Haki do Conquistador, porque isso até que faz sentido o Zoro ter esse poder. O que não faz sentido é ele poder usar isso o tempo todo, já que ele nem sabia o que era Haki do Conquistador. O Luffy nem se fala, ele passa o ato 2 inteiro treinando a Haki do armamento avançado, porque era, entre aspas, a única coisa que poderia machucar o Kaido. Mas ele nem sequer chega a usar. E a cobertura do rei, uma habilidade que na teoria era para ser mais rara do que o próprio Haki do Conquistador, o Luffy treina, aprende e masteriza em um único capítulo, no meio da batalha contra o Kaido. Isso é outra sobrecarga de desenvolvimento, porque o Kaido passa a luta toda gritando de dor quando recebe um soco do Luffy, mas nem sequer aparece com um arranhão. Sim, eu elogiei o Wano nos tópicos passados, e essa foi a vez de falar mal dele. E por mais que tenha gente que não achou ruim essa sobrecarga dos personagens, tem uma coisa que praticamente a fandom inteira achou. E essa coisa é a adaptação. Quando um anime e um mangá ficam ambos famosos, é extremamente comum que a fanbase fique hypada com uma ou outra cena do mangá, que eles queiram ver as cenas adaptadas pro anime. E a importância e o peso emocional da cena é diretamente proporcional às chances de alguém reclamar porque não fizeram boa adaptação. E coincidentemente as chances da adaptação realmente de ser ruim parece que cresce junto. E adivinha, é exatamente isso que tá acontecendo em One Piece. Olha, pessoalmente eu tô amando o traço de Wano. O jeito como as paisagens são feitas não dá uma sensação de que é só um desenho bonito, mas é um lugar surreal, e que mais do que qualquer um você quer visitar, mesmo sabendo que é tudo ficção. Então assim, se for pra falar sobre o traço de Wano, eu vou elogiar totalmente. Porém, sobre a animação em geral, eu talvez não dê uma opinião tão positiva assim. De fato, a animação não consiste apenas em traço, mas em fluidez, jogo de posição de câmera, movimentação dos personagens, anatomia e efeitos especiais. Eu poderia apontar vários erros na animação de Wano, mas como esse tópico se chama adaptação e não animação, eu vou pular pro principal, os efeitos especiais. Olha, eu acho que eu vou tocar num ponto em que eu nem preciso se envolver, porque não importa se você vive numa caverna, se de alguma maneira você consegue assistir One Piece, vai entender o que eu tô falando. Mas cara, One Piece virou um show de luzes. Os episódios mais recentes estão até que dando contornada nisso, melhorando um pouquinho. Mas era impossível assistir uma cena de luta, porque era tanta luz que as cenas ficam confusas e muitas vezes nem fazem sentido. Muito provavelmente vai estar passando alguma dessas cenas de fundo, sendo em imagem ou em vídeo. Mas fica nítido que não tá nítido. Não tem sentido nenhum envolver os personagens em auras vibrantes, fazer tempestade de raios saírem toda vez que eles atacam os dragões, demônios e outras entidades emergindo das espadas deles. Eu já vim me incomodando com esse problema desde que eu vi o Red Hawk pela primeira vez, lá na Ilha dos Homem-Peixes. Para ser sincero, desde que eu ouvi o traço do Time Skype na Ilha dos Homem-Peixes. Mas lá ainda estava completamente assistível. Só que, tirando isso, eu acho que a adaptação de Wano é bem fiel ao mangá. Embora às vezes seja tão fiel que seja idêntico ao ponto dos caras só pintarem o mangá e colocar os efeitos para não ficar uma imagem estática. Mas em muitas cenas, vulgo todos os episódios com a Megumi, o anime não fica fiel ao mangá. Ele fica melhor. O Red Hawk, o talvez mais famoso exemplo agora, no mangá foi sim algo emocionante, mas foi só um soco de fogo com o Luffy para marcar a entrada dele na batalha final. Só que no anime, meu amigo, a cena, o episódio, a construção, isso é auge da adaptação de um mangá. São cenas como essas que provam que a qualidade de um efeito especial não vem da quantidade, mas sim do uso. Enfim, chegamos no fim. Do fim do vídeo, do ano, da jornada dos samurais, da aliança pirata. Foi mais do que um arco, foi mais do que uma saga. Foi
Uma mensagem. Wano passa uma mensagem até que bem nítida sobre liberdade. A liberdade não falando só de um conceito metafórico, mas uma força, uma energia, poder ou até um personagem que realmente é presente no universo de One Piece. Os maiores vilões não são aqueles que querem fama, riqueza ou poder, mas aqueles que, por causa disso, privam a liberdade dos outros em One Piece. E ultimamente One Piece está tentando passar a mensagem que não importa a raça, sexualidade, etnia, idade, força, todos os personagens possuem esse tal poder de liberdade. A liberdade de One Piece às vezes é levada tão a sério que parece não ser só um conceito. E o que eu quero dizer com isso? Sinceramente eu nem sei. Talvez só esteja fazendo o que nem o Wano fez, criando um encerramento bonito para poder esconder alguns possíveis erros que eu cometi durante o vídeo. The One Piece is real.